Uma dor na perna pode até parecer uma coisa simples, um incômodo depois de um dia cansativo, uma noite mal dormida ou até coisa da idade. Mas existe um tipo de dor que não pode ser ignorada, porque às vezes, por trás de uma panturrilha dolorida, de uma perna mais inchada, pode existir um coágulo se formando dentro de uma veia profunda. E esse coágulo pode ser o começo de uma das emergências mais perigosas da medicina, a embolia pulmonar. O problema é que a trombose nem sempre chega fazendo alarde. Muitas vezes ela começa discreta, silenciosa, quase confundida com algo banal. E é exatamente por isso que tanta gente demora para procurar ajuda. Hoje eu quero que você se atente a esse vídeo, porque entender esses sinais vai fazer toda a diferença entre agir no tempo certo ou perceber tarde demais. Eu sou o Dr. Roberto Iano, médico, cardiologista aqui em Indaiatuba. E aqui no canal, a missão é uma só: te dar informação médica de verdade, do jeito que você entende, sem enrolação e sem termo complicado. Antes da gente entrar no vídeo, faz 3 coisinhas aí. Se inscreve no canal, deixa o like e no final compartilha esse vídeo no teu grupo da família. Esse daqui é, sem exagero, um dos vídeos mais importantes que eu já gravei e pode salvar uma vida hoje. Agora vem comigo. Como a trombose se forma na perna? Vou te explicar de um jeito simples, fácil de entender. Imagina o teu sangue como um rio que precisa correr o tempo todo. As artérias levam o sangue do coração para o corpo. As veias fazem um caminho de volta, trazendo o sangue de volta para o coração. O problema das veias das pernas é que elas têm uma missão difícil, que é empurrar o sangue de baixo para cima contra a gravidade. Para isso, elas contam com a ajuda dos músculos da panturrilha, que vão funcionar como uma bomba cada vez que você caminha ou cada vez que você mexe as pernas. Quando você passa muitas horas parado, sentado no avião, deitado depois de uma cirurgia, de cama por causa de uma fratura, essa bomba para de funcionar. O sangue começa a empoçar nas veias das pernas. E o sangue parado acaba coagulando. Em 1856, um médico alemão chamado Rudolf Virchow escreveu 3 fatores que, juntos ou separados, formam o coágulo. É a famosa tríade de Virchow. O primeiro fator é a estase venosa, que é o sangue parado, sem fluir direito. Acontece, por exemplo, em viagens longas, em internações, no uso de gesso, em repouso prolongado, em quem tem obesidade, quem tem varizes graves. É importante passar por um vascular se você tem risco de fazer estase venosa. Inclusive você tem varizes nas pernas? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. O segundo fator é a lesão endotelial, que é um machucado ali na parede da veia. Dentro ali, na parte de dentro da veia, ela é lisinha. E quando ela se machuca por uma cirurgia, por um trauma ou por uma infecção como a Covid, por exemplo, o sangue agarra naquele machucado e começa a coagular por ali mesmo. O terceiro fator é a hipercoagulabilidade, que é quando o sangue fica mais grosso e com mais tendência ali a coagular. Acontece com o uso de anticoncepcional, na gravidez, no câncer. Em algumas pessoas também tem algumas doenças genéticas. Quando 2 ou 3 então desses fatores se combinam, o coágulo se forma. E aí começa o problema. Os sinais clássicos e que ninguém conhece. A trombose venosa profunda quase sempre acontece numa perna só, raramente nas duas. E o sintoma mais comum é dor na panturrilha, que parece uma cãibra, mas que não passa ali quando você estica a perna. Ele inclusive piora quando você caminha ou quando você aperta o local. Junto com a dor, aparece um inchaço de uma perna só. Então é muito importante nesse caso, você comparar ali uma perna com a outra. Se tiver visivelmente mais grossa uma perna da outra, isso é um alerta vermelho. A região também fica quente ao toque, com vermelhidão ou com tom ali arroxeado, principalmente na panturrilha ou na coxa. Às vezes você nota veias superficiais mais aparentes do que o normal ali naquela perna. Muita gente também descreve uma sensação estranha de peso, dormência ou perna pesada e que não melhora com repouso. E muita gente, pessoal, acaba confundindo a trombose com cãibra, com torção, com dor muscular, com nervo ciático. E aí passa pomada, toma anti-inflamatório para dor e ainda faz massagem ali no local. Cuidado, porque a massagem ali na panturrilha, que já está com trombose, pode deslocar o coágulo. Então se você desconfia que tem trombose, vai para o hospital. Não fica passando pomada, não massageia, não espera melhorar. Pode ser grave. Por quê? Porque pode virar um infarto pulmonar. O coágulo viaja para o pulmão. Aqui é onde a história fica grave. Porque o coágulo que está parado na sua perna pode a qualquer momento se soltar. Quando ele se solta, vira o que a gente chama de êmbolo. E esse êmbolo sobe pela perna, passa pelo coração e vai parar nas artérias do pulmão. Quando ela entope uma artéria pulmonar, o sangue não consegue mais ser oxigenado naquela região. A gente chama isso de embolia pulmonar. E os sintomas são bem característicos. Você pode sentir ali uma falta de ar súbita, que aparece do nada, sem motivo aparente. Você pode ter uma dor no peito, que piora ali quando você respira fundo.
O coração ele pode ficar disparado, com uma taquicardia sem explicação. Você pode ter uma tosse seca, que às vezes vem até com sangue, além de uma sensação horrível de tontura, suor frio e desmaio iminente. Em casos graves, a pessoa entra em parada cardíaca. Se um êmbolo grande entope uma artéria principal, a pessoa morre em minutos. É o que a gente chama de embolia pulmonar maciça. E olha o detalhe cruel. Muitas vezes a pessoa nunca sentiu nada na perna. O primeiro sintoma da trombose foi a embolia. Por isso que a gente fala tanto em prevenção aqui nos meus vídeos. E eu também sempre oriento aqui meus pacientes. Quem corre mais risco? Vai marcando aí mentalmente quantos fatores de risco você tem e depois me conta nos comentários. O risco número 1 do mundo moderno são as viagens longas, de avião, de ônibus, de carro, principalmente ali com mais de 4 horas sem se levantar. Logo depois vem as cirurgias recentes, principalmente as ortopédicas, prótese de joelho, prótese de quadril, as cirurgias também de grande porte no abdômen, toda a imobilização prolongada com repouso no leito, internação de mais de 3 dias. Tudo isso é fator de risco para trombose. Para as mulheres, um fator pesa bastante, que é o uso de anticoncepcional, principalmente com quem fuma e com quem tem mais de 35 anos. A gravidez e o pós-parto também aumentam o risco. A Covid-19, mesmo em casos leves, pode dar trombose, porque o vírus ataca o endotélio das veias e deixa o sangue mais coagulável, às vezes por meses depois da infecção. E tem outros fatores, como o câncer ativo, paciente em tratamento com quimioterapia, o obeso, o tabagista, o portador de trombofilias hereditárias, e, claro, quem tem mais de 60 anos. Então, se você tem 3 ou mais desses fatores, você está em alto risco. Então, converse aí com o teu médico como é que você vai se prevenir. Quando você for viajar de avião por mais de 4 horas, levanta de hora em hora, anda no corredor, se hidrate, beba bastante água aí, evita o consumo de bebida alcoólica. Agora, dependendo do teu caso, o médico pode te orientar a você usar uma meia elástica ali de média compressão na viagem também. Como se faz o diagnóstico? Diagnosticar a trombose hoje ficou um pouco mais simples do que era há alguns anos. As novas diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia, de 2026, simplificaram bastante ali o caminho. Quando você chega no pronto-socorro com uma suspeita de trombose ou embolia, o médico faz 3 coisas. A primeira é aplicar o score de Wells simplificado, que são perguntas rápidas. Perguntar se você tem inchaço numa perna só, se você está imobilizado, se você operou recentemente, se você tem câncer. E a pontuação dessas respostas já indica se a probabilidade é baixa, média ou alta. A segunda é o exame de sangue chamado dímero D, que mostra se tem coágulos se formando em algum lugar do corpo. E a terceira etapa é o exame de imagem. Para investigar a perna, é feito um ultrassom Doppler venoso ali das pernas, que é rápido, indolor, sem radiação. E para investigar o pulmão, aí tem que ser feita uma angiotomografia de tórax, que mostra aí com detalhes as artérias pulmonares. Em pacientes ali com baixo risco, com dímero D negativo, a trombose já pode ser descartada sem precisar de nenhum exame de imagem. Isso evita a radiação desnecessária, principalmente em jovens e em gestantes. Então tem todo um protocolo aí que o médico consegue fazer para fazer o diagnóstico rápido. Quais as recomendações atuais? Pessoal, aqui também houve uma revolução muito grande aí nos últimos anos. Antigamente, quem tinha trombose ficava internado, tomava heparina na veia, depois saía ali com a varfarina, o famoso Marevan. Aí exigia exame de sangue ali toda semana, uma dieta ali mais restrita. Era um sufoco. Hoje o tratamento é muito mais simples. Hoje a gente tem os anticoagulantes orais diretos, que são a primeira escolha aí na maioria dos casos. Aí nesse caso, os 4 medicamentos mais utilizados são a rivaroxabana, a apixabana, a dapigatrana e a edoxabana. Esses remédios mudaram a vida de quem tem trombose, porque são tomados em comprimido, em casa, não precisam de exame de sangue toda semana, não tem restrição alimentar, tem menos sangramentos graves do que a varfarina. E em muitos casos, então, o tratamento ali a longo prazo pode ser feito em casa, sem precisar ficar indo para o hospital. E a duração do tratamento depende da causa da trombose. Quando a trombose tem um fator desencadeante claro ali, como uma cirurgia, gesso, viagem, aí nesse caso o tratamento dura de 3 a 6 meses. Quando ela aparece sem uma causa identificada, o mínimo são 6 meses, podendo se estender ali por mais tempo. Em caso de trombose recorrente ou paciente que tem câncer ativo, o tratamento muitas vezes é prolongado, em alguns casos até para a vida toda. Já para aqueles casos de embolia pulmonar grave, aquele paciente ali que chega com queda de pressão, instabilidade, a gente pode fazer a trombólise, que é uma medicação que dissolve o coágulo direto ali na veia. Esse é o tratamento de emergência. Em alguns centros, já se faz até a trombectomia por catéter, uma técnica minimamente invasiva para retirar o coágulo direto da artéria pulmonar. E outro ponto importante que a diretriz reforça é que as meias de compressão elástica não são mais obrigatórias para todo mundo. Hoje a recomendação é individualizada,
Principalmente para quem desenvolve ali a chamada síndrome pós-trombótica, que é aquele inchaço crônico ali, né, que sobra depois da trombose. Quem já teve trombose aí e está assistindo, vai entender o que eu estou falando. Que a perna pode continuar inchando ali mesmo depois do tratamento. Pessoal, a prevenção é simples, mas tem que virar um hábito. Então não fique ali mais de 1 hora parado em viagens longas. Se hidrate, evite o álcool em voos longos. Caminhe todos os dias, mesmo que seja pouco. O movimento é o melhor remédio para a circulação. Mantenha o peso saudável, pare de fumar, controle a pressão, o diabetes, seu colesterol. Se você usa anticoncepcional, conversa com o teu médico sobre o teu risco residual, principalmente se você fuma ou tem mais de 35 anos. Se você for fazer uma cirurgia, siga a risca profilaxia que o cirurgião indicar. Lembrando sempre, né, que antes de passar por qualquer cirurgia, você tem que passar por um cardiologista para fazer a tua avaliação pré-operatória. E é lógico, na menor desconfiança, perna inchada de um lado, dor que não passa, falta de ar repentina, vai para o hospital, não fica esperando em casa. Pessoal, se esse vídeo te ajudou, faz uma coisa aí, manda para alguém que tem que ver esse vídeo. Aquela tia que vive viajando para lá e para cá, aquele amigo que vai fazer cirurgia, aquela prima que toma anticoncepcional, manda esse vídeo para ele. Um compartilhamento seu pode literalmente salvar uma vida. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.